Olá, boa noite. Estamos online para mais um conteúdo para ajudar você a despertar a sua melhor versão. Eu sou Renata Trindade. Seja bem-vindo aqui à live. Você que for chegando, por favor, deixa aqui o seu comentário, deixa seu like para eu saber, me dar o feedback, saber se eu estou aparecendo, se a minha voz está saindo. Apesar do apagão, a gente está aqui, né? Estava programado para a gente entrar aqui às 17 horas, mas aí faltou luz em vários estados, inclusive daqui da região norte e nordeste. E estamos de volta aí, firme e forte, tem um compromisso daqui a pouco, vai ser jogo rápido, para a gente poder falar sobre o primeiro passo, a primeira premissa, a primeira condição para a gente assumir o controle da nossa vida, para a gente verdadeiramente conseguir viver a nossa melhor versão. Então, para quem for assistindo ao vivo, quem estiver aí, por favor, deixe seu like, deixe seu comentário, dá um olá para mim e me dá o feedback para saber se está me ouvindo, se está tudo certinho. A gente está fazendo essas lives aqui super surpresas, né? Para poder aí compartilhar da melhor forma que se pode no momento com vocês dicas, insights muito preciosos para que você possa realmente fazer virar pequenas chaves na sua vida e isso possa fazer a diferença, né? Possa fazer a diferença no seu dia a dia, na sua rotina e na sua vida, porque são de pequenos insights, pequenas viradas de chave que fazem toda a diferença. Já vi que a Enedina tá aí. Oi, minha querida, tudo bom com você? Que saudade de ti. Então, eu vou começar aqui, tá? Vou entregar aqui o conteúdo um pouco mais rápido hoje. E a gente vai falar de autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade, uma condição fundamental, primordial, para que a gente realmente consiga assumir o controle da nossa vida. E para que você entenda qual é o meu propósito hoje aqui. O meu propósito é fazer com que você saia dessa live um pouco mais consciente sobre o seu nível de autorresponsabilidade. Porque quando a gente fala assim, autorresponsabilidade, não, eu sou responsável, eu sou autorresponsável. Só que, às vezes, a gente tem algumas atitudes, alguns comportamentos que mostram que não é bem assim. Que, na verdade, a gente precisa desenvolver mais isso. E aí eu vou falar aqui de comportamentos que são contrários à autorresponsabilidade e você vai fazendo uma autoanálise para que você possa elevar esse nível de autorresponsabilidade. Porque, como eu já falei no começo, é a condição primeira e fundamental para que a gente realmente consiga viver na nossa melhor versão. Para que a gente tenha uma vida com mais propósito, com mais sentido, com mais significado, para que a gente melhore os nossos resultados. Então vamos lá, vi que o Gustavo Ramos chegou aí, seja muito bem-vindo, Gustavo, que bom que você está aqui. Gente, primeira atitude de quem não tem autorresponsabilidade, ou então de quem não está agindo de uma forma autorresponsável, é o vitimismo. Vitimismo é aquela posição de que eu sempre sou vítima das coisas, das situações e das pessoas. Então, nada que está acontecendo na minha vida é minha responsabilidade. Isso é o oposto, é um comportamento que é oposto à autorresponsabilidade. O vitimismo é aquela ideia, é aquele modelo mental de quem se coloca sempre na retaguarda dos acontecimentos. Tudo que acontece com você é responsabilidade de alguém, de outra pessoa, de uma instituição. E veja bem, eu não estou falando que fatores externos não interferem, tá? Eu só estou dizendo o seguinte, que se hoje, de alguma forma, de algum jeito, todos nós temos os nossos momentos de se colocar como vítima, né? A gente faz isso às vezes. Então, se você percebe que tem alguma situação na sua vida que está ocorrendo e que você está permanecendo por muito tempo nessa posição da vítima, então, dificilmente você vai conseguir fazer algo para resolver essa situação, para mudar, né, para mudar esse cenário. A autorresponsabilidade é uma posição, é uma postura de vida que faz com que você sempre se coloque no poder da situação. Não no sentido de controlar tudo, volto a repetir. Porém, no sentido de você enxergar sempre o que você pode fazer, que atitudes você pode tomar, que soluções você pode implementar, que ideias você pode ter para resolver, para eliminar, para contornar, para lidar com as situações desafiadoras do dia a dia. Então, a autorresponsabilidade é você puxar para você, não a culpa, e a gente vai já falar de culpa aqui, mas a responsabilidade, porque são coisas totalmente diferentes e a gente confunde demais. E aí eu vou falar logo da culpa, né, já que a gente mencionou aqui,
Porque a culpa, ela é o contrário da autorresponsabilidade. E muitas vezes, olha só que coisa interessante, como é a cabeça do ser humano, né? Às vezes a gente comete algum erro, a gente dá um deslize, como todos nós cometemos, isso é absolutamente normal. Só que, o que a gente faz? A gente começa a se culpar. Aí a gente começa, nossa, mas eu não devia mais estar fazendo isso. Eu não devia ter feito aquilo, eu não devia ter falado daquela forma, eu não devia ter respondido daquela forma. E aí a gente vai entrando numa atitude de se sentir, de se colocar como culpado. Certo momento, conversando com uma colega, ela falou uma coisa que eu achei muito interessante. Ela disse assim, quem se culpa tem desculpas. E essa frase ficou muito marcada para mim e fez muito sentido. Porque quando você se coloca como culpado de uma situação, é como se você já estivesse se dando uma punição que te deixa quite com a vida. Então, é mais ou menos assim. Claro que isso não é consciente, né, gente? Mas é assim, ó. Ah, eu cometi aquele erro, eu falei uma coisa que eu não devia falar para alguém. Aí eu me sinto culpada. Quando eu me sinto culpada, automaticamente eu tô quite. Porque eu já tô me punindo pela culpa, entendeu? E quando eu sou responsável, quando eu me responsabilizo, eu já tenho uma atitude proativa de buscar fazer algo, de repente, até para reparar aquele erro que eu cometi ou para aprender com ele. Então você percebe o quanto a culpa ela é tóxica, o quanto ela prejudica a gente, o quanto ela é o contrário da nossa responsabilidade, da nossa autorresponsabilidade, o quanto ela tira a gente de uma posição de ser protagonista da nossa vida. É isso que a culpa faz. E todos nós, em algum grau, em algum momento, sentimos culpa. Agora, uma vez que você já sabe que isso acontece no seu mecanismo de defesa, talvez, cabe a você saber o que fazer com essa culpa, né? Eu posso sentir a culpa, mas imediatamente transmutá-la em arrependimento. Porque são coisas diferentes. Quando a gente se arrepende, isso é uma postura de humildade nossa. De que, legal, eu cometi um erro. Legal não, né? Eu cometi um erro, vou procurar não cometer mais. O que eu posso aprender com isso? Então, quando eu tenho essa postura, aí sim eu tô sendo autorresponsável. Agora, quando eu fico, ai, eu não devia ter feito isso, nossa, aí começa aquela culpa tóxica que vai drenando a nossa energia, que vai drenando a nossa mente, a nossa capacidade de raciocinar e que, obviamente, vai impedir que a gente tome uma medida prática para resolver aquela situação. Então, a culpa, ela não é nada prática. Ela não tira você daquele estado, ela não resolve o problema, ela não repara o erro, ela não te ajuda a aprender, ela simplesmente te pune. Ela te coloca como uma pessoa ali que merece ser punida. E aí, esse sentimento de eu estou sendo punido te faz sentir quite com a situação. E aí, tudo bem, já estou quite, já estou me punindo, estou me chicoteando porque eu errei. Então tá tudo certo, não preciso fazer mais nada. E aí, isso não te faz evoluir, não te faz ir pra frente, não te faz progredir, não te faz aprender. Só drena, só suga, só rouba a sua preciosa energia de vida. Já vi que a Isabela chegou aí, minha amiga linda, a Robertinha também. Que bom ter vocês aqui, meninas. Vão deixando aí o oi de vocês, o comentário de vocês. Também compartilhem essa live para mais pessoas assistirem, porque a autorresponsabilidade é uma premissa básica. Inclusive, quando alguém me procura para fazer um processo de coaching, para participar do coaching group, eu sempre procuro investigar isso. Eu faço perguntas para a pessoa para perceber se ela já se colocou nessa postura de autorresponsabilidade. Porque algumas pessoas procuram processos de desenvolvimento, procuram mentoria, coaching, consultoria, qualquer outro tipo de ajuda, às vezes como uma tentativa de ter um responsável, sabe? Ah, não, agora o meu terapeuta, ou então o coach, ou então o consultor, ou então qualquer, dependendo do tipo de ajuda que eu precisar, é o responsável por aquilo. Então tá tudo certo, eu posso descansar, né? Porque tem alguém para cuidar disso aqui para mim. Só que esse ter alguém para cuidar é justamente o que faz a gente perder as rédeas da nossa vida, né? E a culpa, ela te coloca nessa posição, na posição do deixa que a vida cuida disso. Eu já estou me punindo, então deixa que tá tudo certo, não tenho que fazer mais nada, né? Então eu já falei do vitimismo, né? Que a gente tem que, às vezes, todos nós, em algum momento, a gente se coloca como vítima, tá? Não tô dizendo, assim, que tem situações que vão ocorrer que, de fato, de uma certa forma, nós não sejamos. Agora, a gente permanecer nessa postura é o que é prejudicial para o nosso desenvolvimento. Já falei da culpa. A culpa, como ela corrói a gente, como ela coloca a gente numa posição exatamente oposta da autorresponsabilidade. E agora eu vou falar da reclamação, né? Reclamar. Reclamar é uma atitude absolutamente contrária a ser autorresponsável. Porque quando eu reclamo, veja bem, vamos tentar entender o que é a reclamação.
acontece um fato que eu estou descontente, eu estou insatisfeito com aquilo, né? E aí eu passo a reclamar. Não confunda desabafar com reclamar, são coisas diferentes. Às vezes acontece alguma coisa, alguém comete algum erro com a gente, alguém vacila mesmo com a gente, e a gente tem todo o direito de desabafar, desde que a gente saiba fazer isso com a pessoa certa, né? Que a gente não vá nas redes sociais escrachar tudo, que é uma coisa que definitivamente não ajuda em nada. Agora, se você procura uma pessoa certa, se você procura, né, fazer isso da forma certa, é bom, porque você está descarregando aquilo, você está falando sobre aquilo. Inclusive, na live de ontem eu falei da importância de falar, né, sobre o problema, para que a gente possa jogar luz e consciência sobre ele. Então, desabafar é uma coisa, reclamar é outra. Reclamar é aquela postura negativa, aquela postura de sempre procurar o lado ruim daquilo, da situação, e simplesmente começar a jogar aquela carga negativa e reclamar daquilo, reclamar da vida, reclamar das pessoas, reclamar de uma situação X que está acontecendo que eu não estou contente com aquilo. Qual é o grande problema da reclamação? É que a reclamação, ela ocupa o seu tempo, a sua energia e a sua capacidade de prover soluções para o problema. Vocês percebem que tudo que eu estou colocando aqui, porque tudo isso é o contrário de autorresponsabilidade? Porque todas essas posturas, a do vitimização, a da reclamação, a da culpa, são sentimentos ou são posturas mentais, e, enfim, atitudes que fazem com que a gente tire o foco da solução e coloque o foco no problema. E o que vai acontecer se você continuar colocando seu foco no problema? Ele só vai crescer, né? Então, a autorresponsabilidade, ela é uma postura de foco na solução. Não é que você vá negar o problema. Não é que você vai simplesmente fingir que ele não existe. Não se trata disso. Se trata de você entender que existe sim uma situação ali para ser resolvida, ou algum projeto que você tem que dar andamento, alguma situação que você tem que resolver. Entretanto, ao invés de você se culpar, porque de repente foi algum erro que você cometeu, ou de você se colocar como vítima, ou seja, a responsabilidade não é sua, é de terceiros, né? Eu sou vítima. Ou de você reclamar, você vai focar no que você pode fazer para resolver aquilo. Então, isso é uma postura de quem consegue desvendar em si a sua melhor versão, a sua versão de foco na solução. Ninguém aqui é uma máquina para simplesmente tudo que acontecer eu vou fazer, né, a cara ali da Poliana, né? Eu não percebo nada, não reajo a nada, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando aqui de postura mental, de maturidade, e a gente vai aos poucos construindo, porque a culpa, a reclamação, o vitimismo são coisas que, eventualmente, todos nós acabamos assumindo essa postura em algum momento. A questão é, quanto tempo da sua vida você passa reclamando, você passa se culpando ou você passa se vitimizando, né? Então, essa é a questão. Em algum momento, todos nós vamos nos deparar com uma postura dessas que eu estou aqui relatando. Agora, se a maior parte do tempo você percebe que está nesse padrão, aí alguma coisa precisa ser feita. Aí você precisa trabalhar o seu senso de autorresponsabilidade. E em algum grau, todos nós precisamos trabalhar esse senso de autorresponsabilidade, tá bom? Gente, quem estiver online, vai dizendo aí se está ok, se está entendendo, o que você está achando, qual é a sua opinião, deixe seu alô aí, sua boa noite, para a gente poder ir interagindo também. A vantagem da live é que a gente pode estar conversando um pouquinho, né? Gente, então vamos lá. Agora eu quero falar do julgamento. Julgamento, julgar pessoas, inclusive a si mesmo, tá? Então eu tô falando do auto-julgamento principalmente, é uma outra postura que é contrária à autorresponsabilidade. Quando você se julga, e é muito parecido com a culpa, né? Quando você se julga, quando você se coloca o chicote ali, a toga de juiz sobre você, o que você está fazendo? Né? Você está atribuindo o seu valor pessoal a um erro, a uma falha, alguma questão que você pode ter cometido. E isso é um grande perigo. Isso é um grande perigo. Porque quando você faz isso, naturalmente vem o sentimento da culpa que acaba drenando a sua energia, a sua capacidade de realizar. Então, se você tem se julgado muito, se o seu auto-julgamento, ou então posso dizer até a sua autocrítica, está muito exacerbada, possivelmente, provavelmente, você não está conseguindo assumir a responsabilidade pela sua vida. Por quê? Porque a gente não consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. A gente não consegue focar na solução e no problema ao mesmo tempo. A gente não consegue reclamar e ver o que pode fazer ao mesmo tempo. Ou a gente faz uma coisa ou a gente faz outra.
Então, naturalmente, por isso que eu estou falando aqui, o lado oposto da autorresponsabilidade, para a gente entender se a gente está nessa postura. Mas entender, olha só, eu já falei da culpa, não é para você ficar, ai, nossa, eu estou fazendo isso. Não, pelo contrário. É para você olhar, que bom que eu estou percebendo agora, de alguma forma, que essa live está me clareando que eu estou fazendo isso e agora eu posso fazer algo para mudar. Porque eu já percebi que a culpa, ela não me faz uma pessoa melhor. Porque às vezes a culpa, a gente até se sente mal de não se sentir culpado, né? Nossa, eu cometi aquele erro, eu tenho que me sentir culpado, porque senão eu não sou um ser humano bom o suficiente. Então, a gente confunde culpa com responsabilidade, né? Porque uma coisa é você ficar se chicoteando e se sentir culpado. Outra coisa é você se sentir responsável por aquilo. O culpado não consegue fazer nada para resolver. O responsável consegue. Ele consegue prover soluções, ele consegue pensar, nossa, mas o que eu posso fazer? De repente pedir ajuda, de repente fazer uma pesquisa, de repente conversar com alguém para tentar esclarecer e clarear o problema. Né? Usar as dicas da live de ontem, por exemplo, para ampliar a consciência sobre aquela situação, ter mais clareza sobre aquilo e saber o que pode fazer para melhorar. Então, olha só a diferença das posturas. Né? Você não se sentir culpado não quer dizer que você é uma pessoa que não é que é um ser humano pior, não. Pelo contrário, tá? Então, vamos lá, gente. Falei de vitimismo, reclamação, falei de autojulgamento. E agora eu vou falar, por último, de justificativas. E essa aqui é uma coisa que a gente faz demais, 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 demais. E que tira a gente da nossa rota de evolução. Eu tô vendo que tem comentário aqui, infelizmente eu não sei porquê. E agora eu tô vendo aqui, vi que o Paulo Henrique entrou. Que bom que você tá aqui, Paulo. Coach top, obrigada, meu querido. Aprendendo muito, que bom que você tá gostando. Robertinha, já cumprimentei, Isabela, já cumprimentei, legal. Gente, olha só, justificativa. Já ouviu aquela frase assim? Não tem como eu dar justificativa e ao mesmo tempo ter resultados. Não tem como eu ser uma pessoa melhor, eu construir coisas na minha vida, não tem como eu progredir como pessoa interiormente e ter a materialização desse progresso, resultados práticos, materiais, sem dando justificativas. Então, o que eu quero dizer? Eu quero dizer o seguinte, que ou você se justifica, ou você busca uma solução para aquilo. Não tem como fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E eu sei que talvez tenham milhares de justificativas, e todos nós temos, e a gente é muito bom nisso. Né? Esse é um mecanismo de autossabotagem gigantesco que nós temos. Semana que vem, inclusive, fiquem ligados, tá? Porque eu vou fazer algumas aulas que não vão ser lives, vão ser aulas em um ambiente fechado. E vão ser aulas mais profundas. Então, fiquem ligados que em breve eu vou estar divulgando aqui. E eu vou falar sobre autossabotagem. E autossabotagem é uma das questões mais complicadas, que mais impedem a gente de crescer, de evoluir, de progredir, de conseguir os resultados que a gente quer. A gente se sabota o tempo todo. E sabe como que você sabe quando você está se sabotando? Quando você cria milhões de justificativas. E olha só, essas justificativas não são ruins, não. Elas são excelentes. São justificativas muito boas, que conseguem explicar perfeitamente por que você não está fazendo aquilo. E você nem percebe que isso é uma autossabotagem inconsciente. Existe uma defesa aí que está acontecendo. A gente vai aprofundar mais isso semana que vem. Mas o fato é que não tem como você ser autorresponsável, você assumir o controle da situação e, ao mesmo tempo, você dar justificativas. Não tem como, né? E quando eu digo dar justificativa, gente, eu não estou falando de dar justificativa para alguém, não. Estou falando para você mesmo. Sabe assim? Eu não fiz tal coisa, eu não saí para caminhar hoje porque choveu. Eu não fui para tal lugar porque aconteceu alguma coisa. Enfim, né? Então a gente vai criando esse monte de justificativa. Muitas vezes são justificativas perfeitas para não fazer o que a gente sabe que tem que fazer. E essa autossabotagem, né? Esse mecanismo de oferecer essas justificativas nos coloca na contramão da postura autorresponsável. Então, eu falei aqui de alguns comportamentos. O que vocês acharam? Coloque aqui o comentário de vocês. Se fez sentido, se você lembrou de mais algum comportamento, mais alguma coisa que você percebe que tira você dessa rota, né, de ser autorresponsável. E eu vou repetir aqui, ó. Falei de vitimismo, reclamação, autocrítica, autojulgamento exagerado, culpa e justificativas. 5 comportamentos que tiram a gente da nossa rota de evolução. Tiram a gente da nossa rota de progresso. Fazem com que a gente viva, às vezes, uma vida muito aquém do que a gente poderia estar vivendo. Faz com que a gente fique muito aquém
da pessoa que a gente é de verdade, porque nós somos luz, nós somos sucesso. A gente não precisa buscar isso fora, isso está dentro da gente. Mas a gente precisa remover essas camadas de culpa, de vitimismo, de medo, de justificativa, para que a gente realmente consiga chegar na nossa essência. A nossa essência, ela é de prosperidade, ela é de evolução. Essa é a nossa natureza. Infelizmente, a maioria das pessoas não conseguem ainda encontrar a sua natureza de prosperidade, de crescimento, de evolução. Né? Quando eu falo de prosperidade, não estou falando só de prosperidade financeira, eu estou falando de uma visão mais ampla disso. Né? Mas assim, gente, eu espero que a live ela tenha cumprido o objetivo. Qual era o objetivo hoje? Simplesmente você fazer uma autoavaliação e perceber quais comportamentos desses talvez eu tenha em relação a um objetivo específico, ou talvez da minha vida como um todo, e quais eu posso mudar urgente para que realmente eu possa assumir o controle, assumir o protagonismo da minha vida. Né? E só quando você se coloca na postura de autorresponsabilidade é que você consegue, né, tomar as rédeas da situação e fazer o que precisa ser feito, né, e conseguir ter uma vida com mais qualidade, com mais bem-estar, com mais plenitude. É isso que a gente busca. Né? O objetivo ele só é um meio, é uma referência para a gente evoluir. Eu sempre digo isso. É bom ter objetivos e metas, é fantástico. Eu super incentivo isso, eu trabalho isso com todos os meus processos de coaching, de atendimento, de treinamento. Agora, objetivo e meta é uma referência para que a gente possa crescer, para que a gente possa evoluir como pessoas. E a gente só consegue isso quando a gente assume a responsabilidade pelas coisas. Se você ainda está encontrando culpados, inclusive você mesmo, pela situação que você está, ou pelas coisas que você gostaria de ter e ainda não tem, possivelmente você está diminuindo muito as chances de conseguir realizar mais, de conseguir ter aquilo que você tanto deseja, ou de conquistar a paz, o bem-estar, né? As suas metas do nível de ser, do que você quer ser, do que você quer fazer, do que você quer ter. Queridos, é isso que eu tinha para hoje. Eu disse que o recado era rápido, espero que você tenha gostado. Deixe seu comentário aqui, compartilha com as pessoas, para que mais pessoas possam trabalhar a sua autorresponsabilidade. Nosso Brasil, nosso país, nosso mundo está precisando muito, porque pessoas autorresponsáveis acabam fazendo acontecer, ajudando outras pessoas. Primeiro se ajudando, é claro, mas elas conseguem gerar impacto no seu meio, né? Acabam sendo líderes pelo exemplo. Pessoas que buscam essa autorresponsabilidade. Então, você que já sente que tem mais facilidade para isso, eu te chamo para essa responsabilidade que você tem, porque quando você faz a sua transformação, quando você assume esse controle, você, mesmo que não saiba, mesmo que ninguém te diga, mas você está inspirando muitas outras pessoas a fazerem o mesmo. É isso, meus queridos. Boa noite, eu tenho que sair agora. Super abraço. Amanhã, se Deus quiser, eu não sei o horário que eu vou conseguir entrar, mas a gente vai estar entrando aqui todo dia. E aí você pode assistir aqui na fanpage, tá bom? Super abraço e até a próxima. Tchau.